nós pedimos que Tu abençoe todos os professores, todos os alunos, todos que estarão acompanhando, em o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Como todos já me conhecem, meu nome é Reginaldo Cruz, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Sede, estou no Ministério Vila Nova há 19 anos. A nossa superintendência de escola dominical aqui da sede, o pastor Cleison, nos convidou para ministrarmos a lição 1 da revista da escola dominical. Essa revista, a revista Betel, nesse trimestre, agora abril, maio e junho, ela tratará a respeito do livro de Salmos. A lição 1, o tema é Salmos, um guia devocional para o cristão. Os objetivos dessa lição é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos Salmos. O texto áureo dessa lição está exatamente no Salmo 98, versículo 5, que diz assim: cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. E eu gostaria de acrescentar uma leitura adicional a esta, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa revista, ela, como as demais, segue a mesma perspectiva didática, ela tem exatamente 3 tópicos. O primeiro tópico fala a respeito do título, divisão do livro e autores. O segundo tópico aponta para as principais características do livro. E aí, o terceiro tópico, finalmente, trata dos esclarecimentos de algumas expressões. Então, nós temos a oportunidade, eu penso que é uma oportunidade belíssima, é uma oportunidade singular de lermos, de estudarmos, de aprendermos a palavra do Senhor através do livro de Salmos. O livro de Salmos, todos já sabemos que ele é um inário para o povo judeu, é também um livro de perspectiva sapiencial, ou seja, de instrução para os cristãos. Antes de tudo, minha consideração, à guisa de introdução, é falar com os irmãos a respeito da importância dos Salmos, a respeito da relevância do livro de Salmos. Ao todo, na nossa versão protestante, os Salmos têm exatamente 150 salmos. Esses salmos vieram pela Septuaginta, e aí, finalmente, através da versão latina, chegou até nós. E, de maneira geral, o livro de Salmos, ele começou a ser escrito entre 1000 a 1100 anos antes de Cristo. E até o século IV e o século III, depois de Cristo, século III e século IV, ainda estava acontecendo a composição dos salmos. O certo é que, nesse período extenso, historicamente, foi composto toda a hinologia desse livro chamado Salmos. Os Salmos, ele tem relevância, o livro de Salmos, tanto para o povo judeu quanto para os cristãos. Entre os judeus, havia sempre um apreço muito alto nas sinagogas e principalmente no templo. Tanto no primeiro templo quanto no segundo templo, era bem observado que quando lia a Torá, ou seja, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e aí, entre uma pausa e outra do livro do Pentateuco, ou seja, da Torá, eles louvavam a Deus, eles, judeus, glorificavam a Deus através de um cântico oriundo a partir dos Salmos. Então, os Salmos, para os judeus, sempre estiveram em alta conta.
é muito mais do que um inário, do que um texto cuja inologia hebraica está lá. Nós temos na Bíblia Sagrada 5 livros chamados de livros sapienciais, livros de sabedoria. Esses livros sapienciais são divididos em 2 partes: livros de sabedoria, tipo o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, aí também o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E o livro de Salmos está na categoria de inologia, porque boa parte desses salmos fizeram de maneira brilhante, de maneira fantástica, parte da adoração do povo judeu. Ou seja, quando eu digo que o livro de Salmos é muito mais do que um inário oficial, é muito mais, vai além da questão de ser a inologia oficial dos judeus. O livro de Salmos é o principal guia devocional, é o principal texto, são as principais letras que levavam os judeus, através da sua fé monoteísta, a adorarem a Deus, a reconhecerem que Ele era singular, que Ele era incomparável, que Ele era único. Então, o livro de Salmo, como contexto de um livro que levava os judeus à adoração, ele era único. O seu conteúdo, as suas melodias, os seus refrões, os seus acrósticos, e isso estava impregnado no dia a dia dos judeus, e por isso eles usavam esse inário ou essa inologia para adorarem a Deus. Uma questão muito importante é que os judeus, eles desenvolveram bem esse ato, ou esse momento, ou essa ação, ou essa praxe chamada adoração. Eles adoravam a Deus acima de qualquer coisa. A adoração a Deus indicava que Deus era tudo para eles, fazia tudo, estava em tudo e realizava todas as coisas. A adoração de um judeu ou dos judeus para o Senhor também era o indicativo dos judeus reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo os seus decretos, os seus atos eternos, reconhecendo também que cada judeu diante de Deus tinha a sua responsabilidade humana, e nesse equilíbrio os judeus estão usando, trabalhando com o livro de Salmos para adorar a Deus. Um dos exemplos mais clássicos de que os salmos, eles tornaram-se um guia devocional para a adoração dos judeus, é quando a gente observa a vida de Davi. Quando a gente analisa a vida de Davi, a gente encontra, além de um general de guerra, de um gênio militar, além de um rei, além de um estrategista na arte bélica, nas ciências políticas, a gente encontra Davi, além de um homem que tem uma grande família, numerosos filhos numerosos. Além de vermos todas essas questões de Davi, nós encontramos em Davi o papel de adorador. Davi é um adorador por excelência. Hoje, de maneira errônea, muitas pessoas se julgam serem adoradores. Eu sou adorador. E aí essas pessoas, às vezes, elas firmam o seu ministério nessas expressões que, na verdade, não têm muitos significados. Eu sou adorador. Eu pensei que eu fosse um adorador. Eu não vejo aquele ou aquela como um adorador ou como uma adoradora. É impossível para quem serve a Deus não ser um adorador. É impossível. Todos que servem a Deus o adoram. Todos que reconhecem a sua majestade o adoram. Todos que reconhecem o seu poder o adoram.
Então, a pessoa não pode ter essa dúvida se ela é ou não um adorador. E na outra ponta, nós não podemos dizer quem é e quem não é adorador. Não nos cabe esse direito de julgar, dizendo que um é adorador, o outro. E aí, à guisa ainda de introdução, a gente percebe que os salmos, que são instrumentos de adoração, eles basicamente não estão dizendo que adoração tem a ver só com louvores, só com cânticos, só com hinos espirituais. E isso tem a ver também. Mas adoração, na perspectiva dos principais salmistas, é algo muito nobre, muito singelo, é algo que flui do íntimo do ser. Adoração para os salmistas está ligado com reverência, está ligado com capacidade de submeter-se, de se inclinar diante de Deus, entender que não é nada, que Ele é tudo, que nada podemos e Ele pode tudo. Adoração no contexto dos salmistas tem a ver com o ato que reverentemente nos inclinamos, nos prostramos, nos humilhamos para reverenciar aquele que é todo-poderoso. Então, no contexto dos salmistas, adoração é algo muito sério. No contexto dos salmistas, a adoração não tem a ver com a performance no púlpito, com a performance na sinagoga, com a performance no templo, com a performance no palco. Não, isso aí são adulterações da verdadeira adoração. E isso aí nada mais se trata do que estímulos antropocêntricos, estímulos meramente humanos, onde a criatura está embebecida consigo mesmo, está adorando a si mesmo. Então, a adoração é muito simples, é sempre indicar, dedicar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. A nossa revista, logo no primeiro tópico, ela trata do título do livro de Salmos, da divisão dos livros e dos autores. Por uma questão didático-pedagógica, para atender esse espaço tão abençoado que é a live através do Facebook, e aqui eu faço de maneira singela e singular menção aos nossos pastores, principalmente o nosso pastor presidente, o pastor Josué Gouveia, que abre esse espaço para todos nós, professores e alunos da escola dominical, aprendermos a palavra de Deus através das redes sociais. Fica aqui o nosso apreço também ao pastor Cleison, que é o coordenador geral de escola dominical, que implementou essas ações para que estivéssemos aqui. Então, o primeiro tópico, a divisão, o título e a menção dos principais autores, por uma questão didático-pedagógica, vou comentar essa questão de uma vez só, não pontuando tópico por tópico, subtópico por tópico. Então, nós sabemos que, por exemplo, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. Tem o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4 e o livro 5. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 do Salmo 42 ao Salmo 72, o 3 vai do 73 ao 89, o 4 vai do 90 ao 106 e o 5 do 107 ao 150. O conteúdo do primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, tem a ver com adoração. Do livro 2, do livro 3, tem a ver com hinos nacionais, e do livro 4 e 5 tem a ver com hinos de louvor. Então, é muito perceptível observarmos
que o livro de Salmos, nos seus 150 salmos, era dividido entre os judeus, ou pelos judeus, em 5 livros, e eles destacavam 3 questões importantes: a adoração, os hinos nacionais do povo judeu e os hinos de louvor. Já dissemos que esse texto foi escrito entre o século X e o século XI, e até o século IV e V ainda estava acontecendo a composição final do livro de Salmos. O livro 1, que vai do 1 ao 41, ele foi organizado por Davi. Esses primeiros 41 salmos são de Davi. O livro 2, que vai do Salmo 42 ao 72, o livro 3, do 73 ao 89, foram organizados pelo profeta Ezequiel e pelo rei Josias. O livro 4, o 5, que de maneira geral, temos do Salmo 90 até o Salmo 150, esses foram organizados, ou seja, mais de 60 salmos foram organizados por Esdras e Neemias, ou Esdras ou Neemias, como atesta os principais biblistas. Então são 150 salmos, não é um único autor, nós temos vários autores. Autores que deram várias contribuições, as suas contribuições. O principal é Davi. Davi é atribuído a ele, uns atribuem 72 salmos. Na pesquisa bíblica recente, estão atribuindo de 73 a 75 salmos para Davi, principalmente os Salmos 2, segundo Atos 4, 25, e Salmo 95, segundo Hebreus 4 e 7. Então, a pesquisa recente atribui também a Davi o 2 e o Salmo 95. Então, é impressionante a capacidade que Deus deu a Davi, de além de ser estadista, político, ser um musicista, ser um poeta. Parece uma contradição, é um guerreiro, mas ao mesmo tempo é um poeta. É um guerreiro que tem cuja finalidade cumprir os desígnios de Deus contra os inimigos de Deus, contra os inimigos do povo judeu, e ao mesmo tempo é um fiel adorador. É alguém que se derrama, é alguém que se entrega a Deus de forma incondicional, de forma completa. Davi é alguém que adora a Deus na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez. O meu amigo, o pastor Alain Brizotti, disse que um adorador, logo, é alguém que adora na dor. E até na dor, até no suplício, nos momentos difíceis da vida de Davi, ele está adorando a Deus. Ele está perdendo a batalha, ele está adorando a Deus. Ele está sendo pressionado pelos seus inimigos, mas ele está adorando a Deus. Davi é pressionado pelos súditos, ele adora a Deus. Davi percebe influências, manobras, articulações políticas para destroná-lo, para tirá-lo do poder, mas ele ainda adora a Deus. Vale a aplicação aqui das articulações medonhas, dos atos insanos, do enfoque midiático e irresponsável que ultimamente nesse nosso país só visa desconstruir a imagem do líder dessa nação e, sobretudo, tratar apenas de maneira parcial a respeito dele e dos seus projetos. Davi, mesmo sofrendo pressões, articulações infames, mesmo quando alguém estava desconstruindo a sua imagem, ele adorava a Deus. Então, ele é rei de Israel, monarca famoso, considerado o maior escritor de todos os salmos.
É também o possível organizador do primeiro saltério. Os livros das crônicas são bastante explícitos ao dizerem que Davi reuniu coros para o templo e compôs salmos. Os salmos, ele tem uma importância sem precedentes na vida dos judeus, porque os salmos fazem parte do próprio culto que os judeus dedicavam ao Senhor. Então, os salmos sempre foram bem-vindos, sempre foi usualmente comum observarmos a utilização deles dentro do templo. E olha que o templo tratava-se de uma logística, uma coisa incrível, eram muitas festas. Você que observa isso lá em Levítico, mais de uma dezena de festas acontecia anualmente. Festa do jubileu, festa das semanas, festa do Pentecoste e festa da colheita, muitas festas. E para isso precisava de muita logística, porque tinha que organizar o povo no templo, tinha que levar o povo à adoração, e naquele templo as pessoas levavam o povo à adoração, não com suas performances, não com a sua autocelebração, mas levavam o povo a adorar a Deus, simplesmente dizendo quem era Deus, o que Deus fazia e o que Deus representava para eles. Isso é muito importante para nós. Ainda no primeiro tópico, além de Davi, nós temos vários outros autores. Asaf, que era sacerdote, diretor de música oficial do rei Davi. Ele foi uma das figuras principais da organização musical que fazia parte da liturgia do templo. É atribuído a Asaf 12 salmos, os 50 e do 73 ao 83. Além de Davi e de Asaf, nós temos os filhos de Coré, ou filhos de Corá, tanto faz, as expressões, ambas expressões estão corretas. Os filhos de Coré, basicamente, tratava de uma família essencialmente levítica, descendente do líder rebelde Coré, cujos filhos foram poupados quando ele morreu por sua rebeldia. Coré era dirigente musical e coordenava os cantores, tocadores e compositores na época de Moisés. Ele morreu em uma rebelião, mas não seus descendentes, conforme número 16. Uma parte dessa família ficou sendo porteiros e guardas no templo. Mais uma vez, eu repito isto, não que eu já falei nessa mensagem, mas em outras ministrações, que no Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, o trabalho do levita, melhor dizendo, o trabalho do levita não era ser apenas considerado um cantor, apenas considerado um adorador. Na verdade, nem se usava essa expressão que os levitas eram adoradores. Não, a expressão conhecida era que os levitas eram cantores, cantores oficiais dos templos, cantores oficiais do povo durante a sua peregrinação. Eles se dedicaram tanto a isso que na divisão de terras, eles não receberam terras, porque a sua porção não era a terra, não era uma porção física, a sua porção era o Senhor, ou seja, a sua porção era exatamente a questão espiritual, a sua espiritualidade. Eles não receberam terra, mas receberam dezenas de cidades para agregarem, para confortavelmente cultivarem com as suas famílias uma verdadeira adoração. Então, repito, os levitas não se resumia só a cantores, como o modismo evangélico atualmente quer que a gente compreenda, mas isto é uma falácia. Os levitas, eles tinham inúmeras funções: supervisores, porteiros, sacerdotes, cantores. Eram eles que carregavam a arca,
Era eles que eram responsáveis pela logística de estabelecer, de montar o tabernáculo, de desmontá-lo, porque o tabernáculo é um templo móvel. Era eles que eram responsáveis de cuidar de maneira geral da higiene, ou seja, eles faziam esses serviços gerais de cuidar da higiene geral de todo o povo. Então, os levitas, representados pelos filhos de Coré, foram altamente relevantes na composição dos salmos. A eles são atribuídos de 10 a 12 salmos. Salomão, rei de Israel, também escreveu 2 salmos. O Salmo 72 e também o Salmo 127. A Moisés também é atribuído a escrita do Salmo 90. Todo mundo conhece a biografia de Moisés. O Remá é atribuído a escrita do Salmo 88. Além desses, nós temos ainda como escritores Etã, músico, cantor e compositor, era famoso por sua sabedoria. Foi creditado a ele o Salmo 89. Ezequias, acredita-se 12 salmos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Também a Jeremias, o Salmo 137, a Ageu, importante, a Jeremias, Salmo 137. A Ageu, Salmo 146, a Zacarias, o Salmo 147, a Esdras, o Salmo 119, um grande salmo. E aí, além desses, houveram autores desconhecidos, cerca de aproximadamente 31 salmos são de autoria anônima. Então, o livro de Salmos tem aí seus vários escritores. Todos escreveram no sentido de servir a Deus com esses hinos, de darem louvor, serem gratos a Deus e de adorarem a Deus, porque na perspectiva do antigo judeu estava muito claro o que era o serviço era o culto era o serviço que prestava unicamente a Deus. E aí depois tinha o louvor era uma expressão clássica que os judeus usavam para agradecer a Deus. E a adoração estava ainda num patamar mais profundo, pois tratava-se daquele ato reverente de se inclinar, de se prostrar, humilhar-se diante de Deus. Aí, no ponto 2, aponta para as principais características do livro. As principais características do livro. 2.1, a principal característica, a primeira é a poesia hebraica. A poesia hebraica é diferente da poesia de hoje. A poesia de hoje está muito mais no campo da rima e de seus infinitos refrões. A poesia hebraica, ela fazia parte da sua estrutura o próprio saltério, e nela nós tínhamos indicativos de múltiplas percepções cognitivas, sensoriais, espirituais, existenciais, circunstanciais. Todas essas percepções estão de maneira clara nos Salmos. Fala da percepção da guerra, da percepção dos sentimentos que perturbam, fala da dor da alma, fala do homem aflito, fala do homem contencioso, fala dos malfeitores, fala dos falsos irmãos, fala de uma múltipla ou de uma pluralidade ou de múltiplas questões. Então, a poesia hebraica, ela é singular, porque ela tem uma forma única, na sua singularidade, ela também trabalha e destaca não só a hinologia. Falamos que o livro de Salmos pertence àquela categoria de hinos, de inário, de hinologia. A poesia hebraica é também hinologia, como é a sabedoria. Você observa a poesia hebraica em Jó,
nos discursos de Jó, Bildade, Zofar, ele faz, e cada um à sua própria maneira, cada um a partir do seu próprio contexto, está elaborando poeticamente a sua premissa, está construindo a sua tese. Tudo isso faz parte da poesia hebraica, vista do ponto de vista de Jó e seus 3 principais inquiridores. Há também, nessas características, os chamados acrósticos. Acrósticos são salmos alfabéticos, isto é, são organizados de modo que cada linha ou cada série de linhas comece com as letras sucessivas do alfabeto hebraico. Hoje as traduções mudaram, os editores da Bíblia mudaram muito esse modelo de salmos acrósticos. Nas versões, claro que ainda existem ainda, mas nas versões mais antigas, tanto da ARC, Almeida Revista Corrigida, e da ARA, Almeida Revista Atualizada, se observa de maneira geral ainda, de algumas editoras, que uma primeira porção de um salmo tem-se lá o nome Aleph, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico. Depois tem Beit, aí mais uma porção de textos, de hinos. Depois tem Dalet, e por aí vai. De modo que você vai observar que tem salmos que tem a sequência de várias letras do alfabeto hebraico, principalmente as primeiras letras, Aleph, Beit, Dalet, Gimel e tantas outras letras que compõem o alfabeto hebraico. E o autor da revista trata desse tipo de poesia, os acrósticos. E aí depois ele trata a respeito do refrão. O refrão, de maneira geral, era a repetição de uma frase, repetição de uma frase maior, que dentro daquele hino, dentro daquele salmo, referia-se a uma estrofe. Então, havia os salmos de refrão. Você já observou que muitos salmos, eles vão repetindo. Tem uma sentença gramatical, aí repete a anterior. Fala mais uma sentença gramatical e repete a anterior. Principalmente os salmos de misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de mim. O Senhor tenha misericórdia de mim. E isso vai sendo trabalhado. Então, nesse segundo tópico, sobre as principais características do livro, nós temos a poesia hebraica, os acrósticos e o refrão. E no terceiro tópico, nós temos os esclarecimentos de algumas expressões. E são muitas expressões. Olha, e o estudo dessas expressões demorou muito. Passaram o século XIX e não apresentaram um estudo literário, linguístico, histórico, sociocultural do livro de Salmos, expressando essas expressões. Só a partir da hermenêutica dos teólogos alemães é que essas expressões foram captadas, explicadas e interpretadas a partir de uma estrutura hermenêutica chamada crítica das formas. Você que gosta de hermenêutica, depois pesquise. É um tipo de hermenêutica quase que majoritária hoje no campo da pesquisa bíblica. Hermenêutica chamada crítica das formas. Críticas das formas. Então, nesse terceiro tópico, o esclarecimento de algumas expressões, eu fiz várias pesquisas a respeito do livro de Salmos. Eu tinha já alguma coisa escrita a respeito desse tema, mas sempre é desafiador trabalhar esse tema de maneira geral, principalmente em um momento como este, de, dentro das nossas limitações, promover alguma instrução, promover algum saber, transmitir algum conhecimento para que possamos edificar professores e alunos que são, a cada domingo, de maneira dominical, são transformados,
são renovados e edificados através do ensino na escola dominical. Eu tenho vários livros lá em casa, livros que têm aproximadamente 800 páginas, 1000 páginas ou mais, que falam sobre os Salmos. Depois, vocês podem me acompanhar, inclusive no meu canal, no meu Instagram, Reginaldo Cruz, lá no Instagram, Reginaldo Cruz, que eu vou gravar uma série de lições para a escola dominical, onde eu vou indicar dezenas de livros para dar um suporte, um auxílio histórico, linguístico, estrutural, cultural, bíblico e também teológico para os professores. Agora me chamou a atenção um material que eu já tinha utilizado nos nossos cursos básicos de teologia, e eu voltei a lê-lo, e ele faz uma condensação, uma síntese maravilhosa, que é o chamado livros poéticos. Aqui ele comenta a poesia hebraica, o culto em Israel, comenta o livro de Salmos, de Jó, de Eclesiastes, de Cantares, comenta de maneira geral também o livro de Provérbios, e foi escrito por um jovem que muito tempo esteve aqui conosco na Vila Nova, chamado Ramon Dias. Então fica a deixa aqui desse livro, aqui em categoria de síntese, de condensar os assuntos de maneira objetiva. Ele é um bom material, um bom livro, e nos surpreende através da sua leitura. E, a partir desse livro, a revista, ela esclarece termos como Selá, Igaion, Mictão ou Mictã, Gedutum, Masquil ou Masquil e degraus. Nesse livro nós temos uma série. Ele compôs uma tabela onde ele explica esses títulos e seus possíveis significados. Por exemplo, Shir significa canto, título proposto segundo os estudiosos, há mais de 29 salmos. Mictã, o sentido exato se perdeu, podendo passar a ideia de lamentação, de expiação. Masquil, instrução, passando a ideia de meditação ou ensino didático. Tefila significa oração, toda significa agradecimento, leanote significa aflição, Asque significa comemorar, e Edutum significa confissão, Lamed significa ensinar, Minasear significa diretor musical, Sossarni significa lírios, Selá ou Sela significa elevar, título de mais de 35 salmos, Nerilote significa flautas, Sigarrion significa indefinido, podendo chamar de penitência. Nesse livro nós temos aqui uma tabela que explica esses títulos de maneira bem clara. Então, meus irmãos, após nós observarmos essa lição 1 e o seu conteúdo de maneira didático-pedagógica, essa lição 1, cujo título nós já indicamos aqui, Salmos, um guia devocional para o cristão, nós tratamos aí do título, da divisão do livro e os autores de Salmos. Nós também tratamos das principais características do livro, enfatizando a poesia hebraica, os acrósticos, os refrões, e finalmente também fizemos a leitura agora mesmo de algumas expressões. Agora chegou o momento da aplicação pastoral, ou da aplicação prática, ou aplicação pessoal daquilo que nós acabamos de estudar. Então, de maneira geral, o livro de Salmos ele é de um teor, de uma qualidade, é uma produção de uma sensibilidade sem precedentes. E aqui eu faço essa aplicação me reportando novamente a Davi, até porque, por uma questão de justiça, ele é o principal escritor do livro de Salmos. Como já foi dito, ele pode ter escrito 72 salmos, 73, alguns
atribuem a ele a escrita de até 75 salmos. Então, Davi, ele escreve os salmos. Esses salmos que nós recorremos a eles para buscarmos a Deus. E a gente percebe que Davi, nessa construção, nessa elaboração, nessa escrita de salmos, ele está o tempo todo ligado a Deus, está conectado a Deus. Ele está o tempo todo envolto com a presença de Deus. Ele vai catalogando, ele vai registrando de maneira detalhada, minuciosa, cada particularidade que ele tem com Deus. Davi, nos seus salmos, ele não esconde nada. As suas vitórias, as suas derrotas, as suas guerras de conquistas, os seus entraves bélicos, o tempo que ele foi promissor, bem-sucedido enquanto pai, o tempo que ele não foi tão bem-sucedido assim. Davi retrata toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele retrata a sensibilidade que havia no seu coração, no tocante às coisas espirituais, no tocante à presença de Deus, no tocante à pessoa de Deus. Davi nos ensina o que é de fato ter intimidade com Deus. E a intimidade de Davi com Deus, ela nunca foi performática. Ela nunca foi uma intimidade estética, que é apenas para que os outros contemplem a nossa performance de intimidade, as nossas fotos ajoelhadas, as nossas fotos orando. Se Davi estivesse nos acompanhando nas redes sociais, e vendo a nossa pseudo-intimidade, as nossas fotos derramados, contristados, humilhados, reverentes, fotos buscando chancela, buscando curtidas, buscando comentários, certamente Davi nos consideraria miseráveis e hipócritas. Davi ia ver que muito do que pensamos ser adoração, muito do que pensamos ser a intimidade com Deus é mera hipocrisia. Porque a nossa performance, a nossa estética não tem nenhuma sensibilidade com Deus, é apenas para ser vista. A nossa maneira de sermos veiculados, mostrados, apresentados como adoradores, ela é tão estética, ela é tão aparente, é a adoração da aparência, é a adoração onde a criatura busca se nivelar com o Criador, busca concorrer com o Criador, atraindo para si os aplausos. Eu vi até alguém contando uma dessas piadinhas de redes sociais. Alguém chega para Jesus e diz: olha, Jesus, eu vou te aceitar, viu, Jesus, eu vou te aceitar, mas para isso você tem que se tornar um meu seguidor, um seguidor meu, melhor explicando. Jesus, eu vou te aceitar, desde que tu se torne um dos meus seguidores. A adoração que há no coração de Davi, ao mesmo tempo que ela eleva o adorador à presença de Deus, ela exalta a majestade de Deus, o poder de Deus. A adoração de Davi não é adoração para si mesmo, não era para atrair os holofotes para si mesmo, não era para atrair curtidas, aplausos para si mesmo. A adoração do Davi, que é rei, que é poderoso, mas é um de nós na presença de Deus. É um servo, é humilde, anseia a presença de Deus. Há algumas metáforas, há alguns paralelismos nos salmos.
E uma coisa que me chama a atenção é que numa dessas, o salmista diz o seguinte: assim como a corça, assim como esse pássaro suspira pelas águas correntes, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. Então, os salmos tratam do suspiro da alma. Os salmos tratam do divã do nosso coração. O salmo trata de quando Deus nos quebranta, de quando Ele nos arrebenta, quando Ele mexe conosco, quando Ele de fato e de verdade nos impacta, dizendo quem somos e dizendo que devemos trilhar agora pelo caminho não só da contrição, mas pelo caminho do arrependimento. Então Davi capta cada momento, cada insight. Davi, ele percebe sensorialmente cada lampejo da glória de Deus. Porque tudo que ele está fazendo, tudo que ele está escrevendo, ele está dedicando, tributando a glória de Deus. Então, o livro de Salmos é o maior tributo que temos de maneira escrita para reverenciar, para tributar a glória de Deus. Então, neste trimestre, especificamente abril, maio e junho, nós estamos diante desse desafio, conhecer de fato o que significa culto, o que significa louvor, o que significa adoração, o que significa contrição, o que significa intimidade com Deus. Nós acreditamos que será um trimestre abençoado, rico de conhecimento, rico de ternura, rico de sensibilidade. Nós entendemos que esse trimestre, através da leitura, do estudo, do aprendizado e da aplicação de todo o conteúdo do livro de Salmos, nós estaremos mais perto de Deus, mais íntimo de Deus, porque sabe o que acontecerá? É impossível conhecer o Deus do livro de Salmos e não nos apaixonarmos por Ele, não nos rendermos diante dEle, não invocarmos o nome dEle. E é isso que certamente acontecerá. É isso que indica a nossa oração, que os professores e professoras, dentro da sua didática, dentro do seu conhecimento, e principalmente dentro das suas possibilidades, sejam eficazes ao ensinarem essa revista. Minha percepção é que ministrar a revista de Escola Bíblica Dominical, através de uma live pelo Facebook ou de outras redes sociais, terá contribuições significativas, contribuições eficazes. Então, nós precisamos, enquanto professores, alimentar o povo de Deus com a palavra dEle. Fixar na mente do povo de Deus que mesmo em momentos circunstanciais, em tempos de desesperança, que tenhamos esperança. Em tempos de suplício, que tenhamos alento em Deus. Que em tempo de preocupações, tenhamos certeza em Deus. Professor, revista-se nesse trimestre da esperança cristã. Essa esperança que faz Deus projetar o teu amanhã.
Essa esperança que te dá novos horizontes, que te mostra que haverá novas possibilidades na tua vida. Essa esperança que indica que mesmo havendo situações contraditórias e adversas, mas Deus estará contigo. É nessa caminhada que devemos trilhar. Aos nossos alunos que façam um alto desafio, proponha estudar todos os 150 salmos que há aí nesse grande livro. Leia com a sua família, leia com seus parentes, leia na sua casa, instrua através de salmos. Todos sabem da minha falta de intimidade com a questão das campanhas, né? Porque geralmente essas campanhas que há nas igrejas evangélicas, elas só visam o triunfalismo. Elas só visam atender uma categoria de crentes altamente exigentes e também loucos, né? Por receber as bênçãos de Deus. Mas eu sou favorável que você faça uma campanha de leitura. Desenvolva o hábito da leitura através também do livro de Salmos. Isso vai trazer contribuições maravilhosas para você. Isso vai te proporcionar um conhecimento de maneira mais promissora, de maneira mais saudável em relação ao Deus que você serve. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus aqui pela Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, pela sua direção, pelos seus obreiros, pelos seus membros e congregados. Louvamos a Deus pela escola bíblica dominical, que de maneira tão acentuada, de maneira tão relevante, é desenvolvida dentro do nosso ministério. Encerramos essa live aqui, dando glórias a Deus, através do livro de Salmos. Que o livro de Salmos seja teu companheiro na caminhada. Que através do livro de Salmo você glorifique a Deus, esteja o tempo todo conectado com Deus. Que Ele nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Meu muito obrigado.